Nós vamos hoje expor o texto de Efésios, capítulo 4. E eu queria começar esse texto, essa exposição. Eu vou para ali, querida. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Queria começar essa exposição compartilhando com os irmãos uma música que nós cantamos em família. Nós cantamos uma música em família, lembrando que a minha família tem criança, né? Então essa música a gente canta principalmente para interagir com as crianças, para brincar com as crianças. Mas essa música ela é extremamente didática. E essa música, gente, tem tudo a ver com o texto de hoje. Agora, a música infantil. Aí tem tudo a ver com o texto de hoje. Talvez alguns aqui já tenham conhecido, né? Quem trabalha com o Ministério Infantil, ou talvez quem tem criança, ou já teve. A música é o seguinte, e eu vim para cá para tentar interpretar a música. E meu irmão, minha irmã, pode parecer uma brincadeira, mas é muito importante você entender o que diz essa música. Tá certo? Então essa música é o seguinte, Nós Andamos Iguais. Vocês já ouviram essa música? Nós andamos iguais. Normalmente a gente se abraça e vai andando e cantando, né? Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Aí tem a parte mais difícil. Para frente, para um lado, para o outro e para trás. Nós andamos iguais. É difícil? Não vamos cantar junto, mas vamos tentar entender. Vem cá, Lili, minha filhota. Vem cá, minha filha, venha logo aqui. Vem cá que eu tenho pouco tempo, inclusive é o capítulo 4 todo. Eita, ligeireza. Vamos fazer um pouquinho para a igreja ver como é? Vejam, só é nós dois. Quando vai botando mais gente, vai ficando mais difícil. Vamos fazer quem está andando, tá certo? Vamos aqui. Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Para frente, para o lado, para o outro e para trás. Nós andamos iguais. Imagina isso rápido. Vai lá, minha filha, aceita lá. Gente, parece uma besteira, né? Mas não é. Quem dita o ritmo dessa música são as palavras. Para frente, para o lado, para o outro e para trás. Nós andamos iguais. Gente, e com a igreja? Como é que a igreja vai andar igual? Quem dita o ritmo para a igreja andar igual? Porque a igreja precisa andar igual, gente. O nome disso é unidade. Nós somos diferentes, né? Inclusive a nossa diferença tem a ver com os dons que Deus nos deu. Deus planejou que como o seu corpo nós fôssemos diferentes. Porque a orelha é diferente do nariz, que é diferente do olho. Mas todos precisam estar andando iguais. E o nosso problema, quanto igreja, está nas Escrituras. Muitas vezes, irmãos, nós não andamos iguais, porque nós não ouvimos a voz de comando, que é a palavra de Deus. E por isso não temos a maturidade de andar igual. Por isso cada um quer fazer o que acha que é certo. Por isso, somos como crianças, muitas vezes, agitados por todo o vento de doutrina, querendo chegar primeiro na frente dos outros, quando a maturidade é até que todos cheguemos à maturidade, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, diante dessa ilustração, que dificilmente eu acho que você vai esquecer dessa música, né? Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4 e vamos ver o texto de hoje, um texto grande, inclusive, meus irmãos, que eu tenho que compartilhar com os irmãos, que eu preciso de um certo tempo para poder explicar, e a gente vai correr aqui para a gente ser fiel ao horário, mas confesso que teremos um pouco de dificuldade, porque é um texto grande e complexo, com vários princípios teológicos, mas é muito importante a gente poder entendê-lo bem.
visto que estamos numa caminhada de exposição de todo o livro de Efésios, né? Toda a carta de Efésios, né? Já foi pregado o capítulo 1, não é isso? O 2, o 3 e agora nós estamos no 4. Vamos lá. Vou pedir uma gentileza, se puder acender essa luz aqui para facilitar aqui minha leitura, eu agradeço de coração. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Vamos orar? Mantenha a Bíblia aberta. Para orar você fecha o olho, mas não fecha a Bíblia, que a gente vai seguir com a Bíblia aberta. Querido Pai, Pai Santo, a Tua palavra foi lida e nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine o coração, abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que a gente compreenda essa maravilhosa palavra, essa palavra que nos exorta quanto corpo, que nos convida a viver em unidade, mas a viver em santidade. A unidade proveniente da verdade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas rebeldias, perdoa por não ouvir Tua palavra, perdão por não se dedicar a ela, perdão por não se submeter aos pastores e mestres, aqueles oficiais que o Senhor pôs na Tua igreja. Perdoa por não exercermos o dom que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a andar em unidade e fazer a nossa parte dentro do corpo. Para a Tua glória, para a honra do Teu nome, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos lá, eu preciso ser sincero com os irmãos para explicar algumas coisas. Nós estamos com um texto de um capítulo. E esse texto são 2 pregações, tá certo? Se eu tivesse na minha comunidade, na igreja que eu pastoreio, eu faria 2 pregações com esse texto. Como a proposta que me foi trazida foi para pregar o capítulo todo, então eu não vou trabalhar em alguns princípios que eu com certeza amaria em trabalhar, tá certo? Mas a gente vai tentar olhar como um todo, tá bom? E eu também vou pedir um pouquinho de paciência aos irmãos, aos professores de EBD, eu não vou conseguir, falta 20 minutos para as 10, eu não vou conseguir fazer 2 pregações em 10 minutos. Então eu vou demorar um pouquinho, peço que os irmãos tenham paciência, entendam que assim, faz parte, tá bom? Mas eu não queria ir para casa sem dar aos irmãos todo o conselho de Deus desse capítulo. Tá bom, meus queridos? Então, pois não, minha querida. Não se preocupe, pastor. Eu, como liderança na EBD, Rosani, professores, então, que o Espírito de Deus fale através da sua boca, usando o tempo que for necessário. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Precisamos andar igual. Isso é andar igual. Obrigado, gente. Que bênção. Eu fico muitíssimo feliz. Muitíssimo feliz. Então, meus irmãos, como foi dado tempo pela graça do nosso Senhor, eu queria relembrar aos irmãos o conteúdo de Efésios, porque é o seguinte, gente. Efésios é uma carta incrível. E nessa carta, a gente vê no capítulo... Vocês viram no capítulo 1, né? Vocês têm acompanhado a exposição, que o apóstolo Paulo começa falando da nossa identidade em Cristo. Paulo vai falar de coisas incríveis, que a gente até então fica abismado de ouvir. Né? Tem coisa que causa espanto. O capítulo 1 vai dizer, olha, vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso é uma coisa incrível, isso é impressionante. O capítulo 1 vai dizer que, olha, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diz que Ele nos escolheu em amor para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos adotou. Ele, a fim de sermos para o louvor da sua glória, Ele nos deu o selo do seu Espírito. Essa é a nossa identidade em Cristo. Esse é o nosso DNA, igreja. É muito importante entender isso. Entendendo isso, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, que Cristo derrubou a barreira que havia entre judeus e gentios. E aí é muito interessante a gente entender isso, porque a igreja de Éfeso, ela era uma igreja gentílica, né? Não estava em Israel, estava fora de Israel, uma igreja gentílica.
Só que havia nessa igreja judeus e gentios. Então havia uma certa disputa entre quem era mais crente. Como se fosse, como se os judeus tratassem os gentios como se fosse um crente de uma classe inferior. Como se fosse um crente carnal, digamos assim. E aí havia uma divisão na igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele vai lembrar da nossa identidade em Cristo. Ele vai lembrar do nosso estado, no capítulo 2, que estávamos perdidos, terrivelmente perdidos. Que estávamos perdidos a ponto de sermos merecedores da justa ira de Deus. Mas que pela graça fomos salvos. O apóstolo Paulo vai nos lembrar também, no capítulo 3, que o mistério de Cristo é que os gentios e judeus agora são um povo só. Que a igreja é um povo só. Não há diferença entre judeus e gentios. Como hoje não há diferença entre ricos e pobres. Como não há diferença entre negros e brancos. Não há diferença entre irmãos poliglotas, entre irmãos doutos e irmãos analfabetos. Todos são um em Cristo. Amém, gente? Amém. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ele está trabalhando isso com essa igreja. Certamente essa igreja tem um problema em relação à unidade, né? A gente entende isso. E os 3 capítulos primeiros de Efésios, ele vai trabalhar a questão da doutrina. Toda, doutrina, vamos entender o seguinte, toda a questão teórica da fé. Todas as implicações da morte de Cristo, da obra de Cristo na nossa vida e na comunidade. E aí, gente, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer a parte prática. Olha, gente, é como se Paulo dissesse, olha, igreja de Éfeso, agora que vocês sabem que Deus escolheu vocês para serem santos e irrepreensíveis, agora que vocês sabem que vocês são salvos pela graça, agora que vocês sabem que não há barreira entre você e seu irmão, porque Cristo é a nossa paz e Ele derrubou o muro de qualquer divisão. Social, cultural, não há divisão. Agora, vamos entender na prática o que é isso? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Então, o capítulo 4 começa dizendo, vamos entender na prática o que é isso. Então, queria convidar os irmãos a olharem no seu boletim. Eu pedi isso muito assim, preocupado com a hora. Tem aqui no seu boletim, Efésios capítulo 4, e eu coloquei aqui digamos assim, os resumos, né? Eu gosto muito da ideia de resumo. Então, o resumo ajuda a gente a pegar mais fácil, né? E a explicar mais rápido uma coisa. Então, aqui eu coloquei por partes, né? E segunda divisão que eu entendo do próprio texto. Então, Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 6, a gente vai ver que Deus chama o seu povo para viver em unidade, assim como Ele é um. Capítulo 4, do 1 ao 6, Deus chama seu povo para viver em unidade, assim como Ele é um. E eu queria convidar os irmãos a olharem esse resumo aqui no texto, nas escrituras. Mantém tua Bíblia aberta. Não é isso só porque o pastor falou, mas vamos olhar comigo. Examinemos as escrituras. Então diz o seguinte, Paulo começa dizendo, por isso eu, como prisioneiro no Senhor, né, lembra que Efésios é uma carta da prisão, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. É muito interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele diz, vivam de maneira digna da vocação, a gente poderia pensar logo que o apóstolo Paulo falaria primeiro, digamos assim, vamos pensar aqui, de imoralidade, você tem que viver digno da vocação, então não seja imoral, não seja profano, não seja adúltero, ele vai falar isso, né? Também mais na frente. Inclusive hoje estaremos no capítulo 5, eu vou estar aqui com os irmãos com muita alegria, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas ele começa falando um viver digno do chamado, vivendo em união, andando igual. Olha o que ele vai dizer, vivam de maneira digna. Como é viver de maneira digna? Com toda a humildade. Para você viver de maneira digna do Senhor, você tem que ser humilde, porque lembra, ele se esvaziou, tomou forma de servo, e vindo, foi obediente até morte, e morte de cruz. É isso que fala em Filipenses capítulo 2. Com toda a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Gente, tem gente que é difícil, vamos ser sinceros.
tem que suportar. Às vezes a gente, eu já ouvi alguns pregadores dando uma outra dimensão a esse texto, dizendo, não, irmão, suportar é dar suporte ao irmão. Também é dar suporte, dê suporte ao irmão, isso é bíblico. Mas suportar é às vezes aquela pessoa que é insuportável. E eu digo a você uma coisa, meu irmão, quando eu me converti eu era insuportável. Porque eu era um camarada do mundão, cheio de coisa errada, cheio de mau costume, cheio de vício. E os irmãos da igreja me suportaram, graças a Deus. Louvado seja Deus que aqueles irmãos me suportaram, me ensinaram. E aí, Papai do Céu, pela graça dele, foi transformando, né, um coração de pedra em um coração de carne. Mas é importante isso. E aí, o versículo 3 vai dizer, fazendo tudo, não é fazendo algumas coisas, é fazendo tudo, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, de fato, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, minha gente, vivam de maneira digna do Senhor, sendo um. Ele vai falar sobre isso, ele já falou sobre isso nessa carta, mas é muito difícil a gente ser um com o nosso irmão se a gente for arrogante em vez de ser humilde. Se a gente for bravo, explosivo, fazer o pavio curto, em vez de ser manso e longânimo. É muito difícil você ser um com seu irmão, se você não suportar caminhar com ele. Rapaz, Tarcísio é muito chato, eu não suporto nem olhar para a cara dele. Gente, pelo amor de Deus. Não tem como a gente... É só um exemplo, Tarcísio sabe que eu amo, por isso que eu falei isso dele. Mas é só um exemplo. Gente, não dá. Não dá para não... para andar em unidade dessa maneira. Então é muito importante que sejamos um. E que possamos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito. Irmãos, unidade do Espírito é diferente. Tem pessoas que se reúnem e, digamos assim, existe até uma unidade, por exemplo, digamos assim, em um propósito comum para jogar futebol. Tem gente que se reúne para fazer uma banda de pagode. Tem gente que se reúne para comer um churrasco. Cada um dá uma carne, você já viu isso? Cada um dá uma carne, cada um dá um refrigerante. Mas a gente precisa ser um quanto igreja. E esse ser um quanto igreja, ele não tem a ver apenas com a gente combinar alguma coisa. Tem a ver com a gente viver debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo. A gente vai ver no capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo, enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito. E isso é o diferencial da igreja, gente. Isso é que é sensacional ser igreja do Senhor. E aí, depois dessa exortação do apóstolo Paulo, né, para a gente viver como sendo humilde, suportando uns aos outros, fazendo de tudo para que haja paz. E isso é muito importante, viu, gente? Fazer tudo para que haja paz é não falar do irmão. Fazer tudo para que haja paz. Alguém está falando mal do irmão, você vai e diz, irmão, vamos resolver isso? Fale com ele lá. O que é que a Bíblia diz? Tem algo contra teu irmão? Vai a ele. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Acabou, se conta para mim não tem nada a ver com o problema não. Conta para ele, exorta ele, ajuda ele, vai lá. Resolve, gente, acaba com fofoca na igreja. A melhor forma de acabar com fofoca na igreja é você não ouvir quem fofoca. É você resolver. Acabou-se. Fale para ele. Fale para ele. Você vai abençoar ele se você falar isso para ele. Porque fulano é muito chato. Fale para ele em amor. Mas vá, fale. Diga para ele, meu irmão, você foi chato comigo. Eu não gostei. Resolve, gente. Conversando a gente se entende. Fazer tudo para preservar a unidade do Espírito. Em amor. Agora com humildade, com longanimidade, com mansidão. E às vezes até suportando quem é difícil. Então, o argumento que o apóstolo Paulo vai dizer, verso 4 a 6, ele vai falar sobre a unidade da Trindade. Que coisa linda, gente. Paulo vai dizer, a Trindade, em outras palavras, a Trindade é um. Deus age de uma forma com a sua igreja. Por que o povo dele não vai ser um? Ele vai dizer, olha, há um só corpo, há um só Espírito. Um só corpo de Cristo. Lógico, um só Espírito. Como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor. Há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai. Gente, a Trindade está aqui. Se a Trindade é uma,
Se há um só corpo, se há um só batismo, se há um só Espírito, se há um só Deus, por que o povo de Deus vai andar dividido? Por que o povo de Deus vai andar intrigado? Meus irmãos, como a gente vai andar em unidade se a gente não for humilde, se a gente não for manso, se a gente não tiver longanimidade uns para com os outros? Tem uma frasezinha de coach, sabe coach, aqueles camaradas metidos a treinador? Normalmente eu não escuto muito esses coaches não, mas tem uma frase que eu acho que faz sentido, que ele diz o seguinte: olha, se você quer chegar primeiro, vá sozinho, mas se você quer chegar mais longe, vá acompanhado, vá com o povo, vá junto. Então, minha gente, estamos juntos. Inclusive, eu amo a carta de Efésios, porque a carta de Efésios é a carta da unidade. Quando Paulo vai dizer lá no capítulo 1 que somos predestinados, Paulo está falando à igreja. A igreja é predestinada, sim, para ir para o céu. É a comunidade, não é a individualidade. Amém? Então, vamos lá. Do 4 ao 6, o Senhor chama o seu povo para viver em unidade, assim como Ele é um. Em outras palavras, imite a Deus. Deus não é um, vive em unidade como Ele é um. Se pareça com Ele, seja a imagem e semelhança dEle. Seguindo, meus queridos, do 7 ao 16. Do 7 ao 16 vai falando da parte operacional da igreja. E é muito bonito, porque a gente vai ver que nós somos diferentes, mas somos um. E que isso é planejado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que a obra de Cristo deu à sua igreja dons. E cada pessoa tem um dom diferente. Mas olhe, absolutamente, cada crente tem um dom diferente. Não existe crente sem dom. Todo crente, genuinamente convertido, foi selado pelo Espírito Santo. No capítulo 1, verso 13, fala isso. E quando o Espírito Santo vem, ele traz dons. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa variedade de dons. E que essa variedade de dons ele tem um só propósito, que é levar a igreja ao pleno conhecimento de Deus. Levar a igreja ao pleno conhecimento de Deus. Então assim, se você tem um dom, tenha certeza que o seu dom pode ser cantar, como o Alder canta, como a irmã Wagner canta, pode ser ensinar, como a irmã Miriam ensina, pode ser, enfim, diversos dons. Mas, primeiro, você tem que fazer a sua parte. Servir a Deus com o seu dom. Fazer a sua parte no corpo de Cristo. Mas entender que você precisa fazer isso para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E como é que a gente chega ao pleno conhecimento de Deus? Aonde está o pleno conhecimento de Deus? Na santa palavra de Deus. Então, se Alder vai cantar, ele vai cantar a palavra. Se a irmã Miriam vai ensinar, ela vai ensinar a palavra. Se o pastor Fábio vai exortar, ele vai exortar com a palavra. Se a irmã vai ensinar no ministério infantil, ela vai ensinar as crianças a palavra. É isso, gente. Para que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui. Versículo 7, ele vai começar falando sobre a obra de Cristo, né? E a graça nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, então subir às alturas, entenda que está falando da cruz. Quando Cristo foi como a serpente, né, levada no deserto, lá no Antigo Testamento, Cristo subiu à cruz, foi pendurado no madeiro, né, levou o cativo o cativeiro. É lindo isso, Cristo levou cativo o cativeiro, gente. Quem é que nos aprisionava? O pecado, a morte, o diabo. O homem sem Deus, ele está na mão da morte, do pecado e do diabo. A gente vê isso no capítulo 2. Mas Cristo levou consigo o cativeiro. O pecado não tem mais poder sobre o povo de Deus, porque Cristo venceu o pecado, triunfou sobre o pecado, levou cativo o cativeiro. Aquele que nos aprisionava,
agora é aprisionado porque não tem mais poder sobre o povo de Deus. O diabo não tem mais poder sobre o povo de Deus. Se antes o diabo tinha alguma ingerência na sua vida, na sua família, quando você se tornou a nova criatura em Cristo, nem toca mais em você, conforme a promessa de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que o maligno não nos toca. Ao contrário, Cristo levou cativo o cativeiro, ele está amarrado. Né? A ideia de Judas, do livro de Judas, que fala que Satanás está aprisionado. Então, enfim, é uma longa história teológica, mas Satanás não tem poder sobre o povo de Deus. Não tem poder, fato. Tá certo, minha gente? Então, e a morte. Cristo venceu a morte. A morte não tem poder sobre nós. Cristo levou cativo o cativeiro. Cristo levou cativo aquele que nos aprisionava. A morte onde está seu aguilhão foi vencida. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E concedeu dons aos homens. Então está falando da obra de Cristo na cruz, ok? Morrendo na cruz, triunfando sobre principados e potestades, sobre a morte, sobre o pecado e distribuindo dons ao seu povo. E aí a gente vai ver o porquê de você ter um dom. Inclusive, se você, pastor, eu não sei qual é o meu dom, peça ao Senhor para Ele lhe mostrar, porque você tem. Senhor, me mostra qual é o meu dom. Eu quero te servir. Então, o texto continua dizendo, dá uma olhada aqui no verso 11, vai dizer o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está falando da funcionalidade da igreja. Com vistas, com propósito, observa bem, Cristo deu dom a toda a igreja com o propósito de o aperfeiçoamento dos santos, para que sejamos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Deus lhe deu um dom para você participar do serviço do Senhor. Não é para você estar aí sentado não, hein, gente? A gente vive hoje num tempo que muitos irmãos, muitos cristãos são, digamos assim, utilitaristas. Né? Se utiliza da estrutura da igreja, chega, se senta, quer uma boa mensagem, quer um bom louvor, vem se servir como se fosse um service, um fast food. Mas não está para servir, para arregaçar as mangas e fazer como o Senhor fez. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. É isso que Cristo fala lá em Marcos 10, 45. Então, sirva ao Senhor. Continuando, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando vai durar esse serviço? Até quando vai durar essa edificação? Até quando a gente vai servir segundo o dom que Deus nos deu para o aprimoramento dos santos? Até quando? Versículo 13. Até que todos, é lindo isso, gente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Gente, olha que coisa linda. A palavra de Deus está dizendo, olha, a gente precisa servir a Deus. A gente precisa servir de acordo com o dom que Deus nos deu. E uma coisa terrível é quando Deus lhe chama para ser pé e você quer ser boca. Quando Deus lhe chama para ser mão e você quer ser perna. É horrível. Imagina um corpo desse jeito, né? É quase um Frankenstein. Não, gente. Sirva do jeito que Deus lhe fez, do dom que Deus lhe deu. E aí, e esse serviço é para que todos cheguemos à unidade da fé. Muitas vezes a gente quer individualizar até isso. Eu quero o meu crescimento espiritual, os outros que se virem. Não, gente, é até que todos. Por isso que é um negócio que a gente precisa andar igual. É um negócio que a gente precisa fazer para servir os outros. É um negócio que a gente precisa entender que a gente faz com uma ferramenta maravilhosa, que é a palavra de Deus. Por quê?
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, minha gente, como é que a gente vai chegar à unidade da fé? Quando todo mundo entender a Bíblia como ela é. Entender e viver. Lembra da música? Nós andamos iguais? Pronto, você precisa ouvir bem a palavra. Esses dias eu exortei um jovem. Eu vou até dizer o que foi, porque caso seu irmão estiver em pecado também, é bom que já se arrepende. Eu exortei um jovem por causa de política. O jovem botou na rede social dele uma palavra contra uma autoridade política. Eu não vou nem dizer quem é a autoridade. Contra a autoridade política. E aí, autoridade instituída por Deus. Um político instituído por Deus que está lá, sentado. E aí eu vi aquilo, e esse jovem é líder, gente. Eu fiquei incomodado com isso. Eu mandei uma mensagem para ele. Sabe a mensagem que eu mandei? Mandei o texto de 1 Pedro, que diz que a gente deve se submeter a toda autoridade humana. Que diz que a gente deve honrar o rei. Mandei para ele só o texto. Tá. Aí ele mandou para mim: pastor, eu não vejo dessa forma não. Gente, eu não vejo dessa forma não. Eu falei: meu filho, tá bom que, se você não quiser me ouvir, tudo bem, mas pelo menos ouça a palavra. Eu não posso. Eu não gosto do. Vou dar uma ideia, viu, gente? Eu não gosto do prefeito. Eu nem conheço ele, não tenho nada contra ele. Eu não gosto do prefeito, eu vou ficar fora padre Joselito. Não posso. Como cristão, posso fazer isso. Eu não gosto de Eduardo Campos, de Paulo Câmara. Fora Paulo Câmara, não sei o quê. Não posso. Gente, eu não posso fazer isso não. A minha liberdade cristã não dá direito a isso não. Porque eu preciso honrar a autoridade. É bíblico isso. Eu não posso ficar dizendo, fora Bolsonaro, não sei o quê. Não posso, gente. Gente, eu não sou Bolsonaro, não sou padre Joselito, não sou Paulo do Câmara, eu nem digo meu voto. Quando alguém vem me perguntar qual é o teu voto, eu digo voto secreto. Mas, gente, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Quando Pedro escreveu lá, estava no tempo do imperador e do Império Romano. Os romanos estavam perseguindo os crentes. Pedro escreve aos irmãos perseguidos dispersos. Pela perseguição dos judeus e pela perseguição do Império Romano. E ainda assim Pedro diz, honre o rei. Sabe? Então assim, gente, eu não posso desonrar uma autoridade instituída por Deus, porque isso é bíblico. Pastor, eu não concordo porque isso é polêmico. Cara, se você não me ouve, ouve a Bíblia. Nós precisamos ser um, gente. Nós precisamos estar de acordo com a palavra, até que todos alcancemos a unidade da fé. Isso seja na política, isso seja no trabalho, no trato com dinheiro, isso seja em qualquer âmbito da nossa vida. Se Deus botou um pastor na igreja, ouve o pastor, ele vai dar conta do rebanho. Ouve o pastor, meu irmão, fica tranquilo. Eu não concordo com o pastor, não. O pastor está agindo biblicamente? Ouça. Acabou-se. Agora, se o pastor não estiver agindo biblicamente, aí realmente é difícil. Estou dando um exemplo, viu, gente? Meus irmãos, precisamos parar das nossas opiniões e nos arrependermos. Arrepender quer dizer mudança de pensamento. É quando a gente deixa o nosso pensamento, deixa a nossa opinião, para ter o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, a plenitude do conhecimento de Deus. E isso a gente deve andar em unidade em tudo. O jeito que eu trato a minha esposa precisa ser o jeito que Paulo trata a esposa dele. Um jeito bíblico. O jeito que a gente lida com finanças, que eu lido com finanças, deve ser o jeito que a irmã Wagner lida com finanças, porque é um jeito bíblico. Precisamos ser um. E como ser um? Ouvindo a palavra, se submetendo a ela e vivendo, ou pelo menos procurando sinceramente viver de acordo com o que ela está dizendo. Amém, meus irmãos? E aí vai dizendo, ao estado, a metadezinha do versículo 13, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Quando a gente conhece e entende a palavra, a gente chega à maturidade espiritual, à medida da plenitude de Cristo. Gente, olha que interessante, fala de maturidade. E aí vai seguindo o versículo 14, dizendo um negócio muito interessante. Para que não sejamos mais como crianças. Olha, gente, muito menino na fé, velho de igreja.
para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Existem falsos mestres. Nessa igreja aqui de Éfeso, se você for olhar lá no Apocalipse, no capítulo 2, Jesus Cristo vai elogiar essa igreja, porque essa igreja botou os falsos apóstolos para correr. Olha lá, olha depois, né, casa. Apocalipse 2, se eu não me engano, do 1 ao 7. Jesus, ele manda carta às igrejas, e a primeira é a de Éfeso. E ele vai elogiar essa igreja, por essa igreja botar os falsos apóstolos para correr, falsos mestres para correr. Muitas vezes, irmãos, nós somos como crianças atrás de falsos mestres, ouvindo pregadores liberais, ouvindo pregadores que não darão conta pela sua vida. Gente, por mais que eu traga a palavra com muito amor aqui a vocês, diante de Deus, quem vai responder pelos irmãos é o pastor Laércio. Eu respondo pelo rebanhozinho lá da primeira igreja batista do Recife, pelos jovenzinhos lá. Mas quem vai responder diante de Deus é o pastor Laércio. Entendeu, minha gente? Então, ouçam-no. Ouçam como quem vai prestar conta a Deus. Amém? Estou falando do pastor Laércio, mas se fosse outro pastor era do mesmo jeito, viu, gente? Não é porque eu tenho um carinho pelo pastor Laércio, não. Tá certo? É o que o texto está dizendo, é uma aplicação para o texto. Da mesma forma no ministério. Laerte é líder de jovens. Gente, se Laerte é líder de jovens, você é jovem, Laerte está dizendo, meu filho, venha por aqui. Ouça o seu líder. Se a irmã Wagner é ministra de louvor aqui da igreja e é líder do louvor. Alder, vamos por aqui. Alder, vá. Em toda orquestra tem um maestro. Já pensou se o músico disser assim, não, maestro, eu não concordo não, vou fazer outro tom aqui, diferente. Como é que vai ficar essa orquestra? Vai ficar horrível, né, Alder? Horrível. Gente, a igreja precisa estar afinada. E para isso Deus instituiu autoridades. Chamou, ele que chamou, viu? Tá achando ruim? Foi o Senhor que chamou. Ele chamou um para pastores, outros para... Deixa eu olhar aqui, pega a fila aqui. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos. Outros para cuidar das crianças, outros para tocar e louvar a Deus, ensinar a igreja a cantar. Outros para estar nos bastidores, mas aquele irmão que serve, outros para contribuir. Tem gente que tem o dom da deliberalidade. Então Deus chama seu povo para que todos cheguemos à unidade da fé. Não adianta só ter unidade sem verdade. Tem igreja aí, gente, que eles têm unidade, mas não tem verdade. Pregando palha, em vez da palavra de Deus. Pregando o que agrada aos ouvidos, em vez da sã doutrina, meus queridos. Lobos em pele de cordeiro. Manchando o nome do evangelho. Estes perecerão. Mas, meus queridos, nós, pela graça de Deus, estamos ouvindo a voz do bom pastor e precisamos ser um em Cristo, uns com os outros, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não queira crescer na fé sozinho. Chame seu irmão, venha. Não tem concorrência no reino de Deus. Não tem concorrência. Não existe. Ah, porque eu toco um instrumento, eu toco mais do que fulano. Então, por isso, eu sou melhor. Não é. Ah, porque eu sei contar historinha para as crianças, é melhor do que a irmã fulana. Isso não existe, não tem concorrência. Isso é coisa do mundo. Na igreja é um corpo. Me ajude a ser mais parecido com Jesus, que eu quero ajudar você a ser mais parecido com Jesus. Assim que tem que ser. Amém, meus queridos? Então, é isso. E aí é legal o versículo 16 pensar o seguinte: todo o corpo bem ajustado, olha só o ajuste, né? Cada um no seu lugarzinho certo, fazendo o que Deus chamou direitinho. E olha, minha gente, tem trabalho para todo mundo, viu? A seara é grande e poucos os ceifeiros. Agora, é horrível quando você está no lugar errado. Inclusive, gente, não deixe ninguém lhe botar no lugar errado. Ah, meu irmão, venha fazer isso aqui. Rapaz, isso tem nada a ver comigo, tem nada a ver com o meu dom. Não, meu irmão, ó, Deus não me chamou para isso aqui, não. Não sai abraçando tudo com as pernas, não, viu? Deus lhe chamou para uma coisa, amém, aleluia.
Não saia, entenda quem você é no corpo. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte. Cada parte tem a sua cooperação. Você idoso, você idosa, você tem a sua parte na sua cooperação. Você que é jovem, você que é criança, você que... Toda a igreja. Por isso que não tem igreja só de jovem. Eu fico triste, gente, eu sou pastor de jovens, eu amo jovens, mas eu fico triste quando eu vejo uma igreja só com jovem. Tem igreja que hoje só quer tá com jovem. Igreja é família. Igreja é o senhorzinho de cabeça branca, é a senhorinha de joelho no chão que ora pelos adolescentes. São os adolescentes que dá trabalho. E adolescente dá trabalho, viu, minha gente? Eu trabalho com um monte aqui, adolescente dá trabalho. E tem que ter paciência, tem que suportar. Gente, é isso. Efetua o próprio crescimento para edificação de si mesmo. Então, versos 7 a 16, a obra de Cristo capacita a sua igreja com dons, para que cada um, fazendo a sua parte, seja aperfeiçoado na unidade por meio do pleno conhecimento de Cristo. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai ser aperfeiçoado até que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, que é a palavra. Tá bom, minha gente? Vamos seguir aqui com pressa para não abusar do tempo que a irmã Miriam e os irmãos graciosamente me deram. Do verso 17, aqui já seria outra pregação, viu, gente? Mas, do verso 17 ao 13, a gente vai ver uma outra tônica, né? Se até aqui a gente viu sobre andar em unidade, do verso 17 ao 33, a gente vai ver em andar em santidade. É a unidade em torno da verdade. É a unidade que tem a ver com uma vida comprometida. É a unidade de acordo com uma vida santa. E esse conceito de santidade, de ser santo, Paulo sempre está trabalhando aqui nas cartas dele e principalmente na carta de Éfeso. Ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. Você precisa ser santo. Você precisa ser separado para uso exclusivo de Deus. Na sua vida não pode ter aquele lugarzinho em trevas, não pode ter aquele lugarzinho em obscuro, não pode ter aquela janelinha da pornografia, não pode ter aquela janelinha da falácia, da maledicência, não pode ter aquela janelinha da cobiça. Deus nos chamou para ser santos, para sermos totalmente dele, totalmente separados para Ele. Então, meus irmãos, do 17 ao 33, nós vamos ver que os crentes são chamados para abandonar as práticas do velho homem e a viver segundo o novo homem criado em Cristo. Vocês lembram que eu falei do capítulo 1? Capítulo 1 fala da nossa identidade em Cristo, que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, que nós fomos adotados, que nós estamos com Cristo assentado nos lugares celestiais, abençoado com toda sorte de bênção. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos, vivam de acordo com essa identidade. Tire a roupa, como é que eu posso dizer? Tire a roupa do velho homem, tire a roupa do velho homem e se revista do novo homem em Cristo, da nova criatura que você é no Senhor. Inclusive ele vai terminar a carta dizendo, vista o quê? A armadura de Deus. Vá se despindo do velho homem, das velhas práticas, dos velhos costumes que você tinha quando você não era um crente em Jesus. E se vista desse novo homem, criado à imagem de Deus em Cristo. É o que diz do 33, do 17 ao 33. Queria pontuar aqui algumas partes realmente por causa da hora, mas observem aqui, verso 17. Por isso digo, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Aqui é como os não crentes. Não vivam mais como os não crentes, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza de coração. Olha que coisa interessante, gente. Se a igreja anda em unidade por causa do pleno conhecimento da verdade,
Os ímpios, os não crentes, os gentios, eles andam separados da vida de Deus por causa da ignorância, porque eles ignoram a verdade do Evangelho. Por isso que a nossa vida precisa estar pautada onde, minha gente? Na palavra, na verdade santa de Deus. E aí, meus irmãos, versículo 20 vai dizer, mas não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. O jeito dos gentios, dos descrentes, não foi assim que vocês aprenderam com o Senhor. E aí, ele vai dizer aqui o que a gente aprendeu com o Senhor. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Não foi isso que a gente aprendeu quando se converteu, né? Deixa a velha natureza, deixa o que ficou para trás. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Minha gente, como esse tal de desejo é um negócio que complica a nossa vida, viu? Quando você tiver um desejo assim, ai, que desejo disso. Minha gente, cuidado com isso. Não é assim, que desejo de tomar um sorvete. Não, aí, amém, maravilha. Mas quando você tiver assim, sabe, vigie o seu coração. Não confie no seu coração. O coração do homem é enganoso. Entende? Cuidado com seus desejos. Cuidado. Eu vi um filme esses dias que eu amei, velho. Amei. Achei um filme incrível. Mulher Maravilha, 1984. Tem uma parte no filme, eu vou contar um pouquinho do filme. Tem uma parte no filme que cada pessoa faz o seu desejo. Tem como se fosse uma pedra, uma magia, uma mágica, onde o desejo de cada pessoa é feito. E aí o mundo virava um caos, parecido como está hoje. O mundo virava um caos. E aí tinha uma forma para resolver. Era dizer assim, eu renuncio o meu desejo por causa da verdade. Olha que coisa linda. Eu renuncio. Eu amei esse filme. Quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, peraí. Eu renuncio o meu desejo por causa da verdade. Renuncie o seu desejo por causa da verdade. Tem muita gente enganada por Satanás. Com uma conversinha de eu tenho o direito de ser feliz. E deixando esposa deixando marido, aceitando os elogios maliciosos, trazendo para sua casa o que não era para estar, bebida, talvez conversas imorais. Renuncie o seu desejo por causa da verdade. Seguindo, meus irmãos, vem falando aqui como a gente vai fazer isso. E aí vai dando algumas aplicações. Aqui é a parte de aplicação. Versículo 25 fala da mentira. Você que mentia, não minta mais. Certo? Fala a verdade um para os outros, porque a gente é membro de um só corpo, não adianta mentir. Versículo 26 diz o seguinte, gente, o versículo 26 é sensacional. E pesado, viu? Fiquem irados e não pequem. A Bíblia não está proibindo ninguém ficar irado, não. Tem coisa que causa ira na gente mesmo. Inclusive, gente, Deus fica irado também. Só que a ira de Deus é justa. A nossa ira não produz o que agrada a Deus, né? Mas a Bíblia até admite que você fique irado. Fique irado. Mas não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Em outras palavras, não fique irado muito tempo, não. Tá chateado com o Danilo, apazigua o coração, não deixa essa mágoa, não vai dormir com essa mágoa até o outro dia, não. Perdoa logo o Danilo, que é o melhor que você tem a fazer. Perdoa logo, libera perdão logo, não é demorado não. Porque se você demorar com aquilo ali, sabe o que é que acontece? Vê o verso embaixo, 27, o que é que diz? Não dê lugar ao diabo. Você está intrigado de alguém dessa igreja, ou de outra igreja, ou de alguém de algum lugar. Você está com muita raiva de alguém do seu trabalho, pode até não ser crente, viu, gente? Não dê lugar ao diabo. Isso aí é como aquele furinho de camisa. Não tem furinho de camisa? Que quando a gente era criança, pelo menos quando eu era criança, eu aparecia com meus amigos com um furinho na camisa. Aí o pessoal dizia assim, deixa eu ver, aí rasgava. É tipo isso.
Não dê lugar ao diabo. Às vezes é um negócio pequenininho, gente. Às vezes é uma fagulha pequena. Mas o diabo abana aquilo ali, vira um fogaréu. Com a sua esposa, com seu marido. Tá com raiva. Tudo bem, tem coisa que dá raiva mesmo. Mas perdoa. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Não dê lugar ao diabo. Não durma chateado com ninguém. Bota o joelho no chão, Senhor, ó, aquela pessoa fez aquilo, doeu na minha alma. O Senhor sabe que a vontade que eu tinha, não está para Deus não. O Senhor sabe a vontade que eu tinha ali, era na mesma hora. Porque às vezes até a gente não retribui, né? Mas fica com aquela mágoa. Mas me ajuda a perdoar. Eu preciso perdoar. Gente, essa é a oração que Deus ouve. É a oração que Deus ouve. Quando a gente ora de acordo com a sua vontade. Deus, eu quero perdoar, não quero dormir assim não. Me ajuda. Acabou-se o diabo ali, ó, é derrotado. Aí, versículo 28. Aquele que roubava, não roube, mas trabalhe para repartir. Olha que coisa linda o evangelho, né? Você rouba mais não. Agora você vai trabalhar e vai ter para dar, para ser generoso. Porque quem é povo de Deus é generoso. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Eita, minha gente, isso é bronca, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Minha gente, isso é sério demais. E a gente, muitas vezes, minimiza essa parte aqui, viu? Olha, isso é sério. Não saia da sua boca palavra suja. Palavra suja é palavrão? É também. Palavra suja é a palavra que denigre também o seu irmão, que bota o seu irmão para baixo, que bota o seu irmão para trás. É uma palavra que lhe exalta. Isso é uma palavra suja, gente. Isso não serve para nada. Lhe exaltar, poxa, tu é doido, é? Pecador. Estava destinado à ira de Deus, foi salvo pela graça. Espera aí, minha gente, me ajude. Nenhuma palavra suja sai da sua boca, mas unicamente o que for boa para edificação. Vai edificar, eu vou falar. Vai não, falo não. Vai causar divisão? De jeito nenhum. Vai botar um irmão contra o outro? Nem pensar. Vai ser mentira? Não, não falo. Vai ajudar a resolver o problema? Vai não, então não fala não. Conforme a necessidade de cada um. Conforme a necessidade de cada um. Às vezes a gente peca por omissão, hein, gente? A gente precisa falar e não fala. E assim, transmitam graça ao que ouve. Transmita graça ao que ouve. Gente, sabe o que é graça? Acho que todo mundo sabe, né? Todos os irmãos sabem. Graça, favor e merecido. A gente está sempre assim, e graças a Deus por isso. Para pedir de Deus graça, Deus dá-me a tua graça. Eu não mereço, mas olha, eu preciso da tua graça, eu sou um pecador. O Senhor sabe que ontem eu errei, ontem eu me irritei. Eu preciso da tua graça, me perdoa, por favor. Cristo perdoa, amém. Mas essa graça que Cristo lhe dá, esse favor imerecido que Cristo lhe dá, Ele quer que você transborde para a vida de outra pessoa. Mas rapaz, Tarcísio, ele fez um negócio comigo, merecia que eu dissesse poucas e boas para ele. Aí eu olhei para ele e disse, meu irmão, não te aperreia não, eu te amo, cara, fica tranquilo, não tem nenhum problema não. Graça. Tem gente que transmite graça ao falar. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Machucou, doeu, mas eu amo você, se aperrei não. Está perdoado, não tem problema não, tranquilo. Sabe o que é graça? Fui lesado, se aperreia não, não tem problema não. Gente, graça, favor imerecido com outro. O que a gente recebe de Cristo, a gente precisa dar. Graça. Lá na igreja tem uma história bem interessante, gente. Tem um irmão da nossa igreja que ele tem bastante recursos materiais. E muitas vezes, esses irmãos que têm bastante recursos materiais, ele é líder no trabalho dele, porque ele é o dono, é o patrão. Ele é líder na casa dele, porque ele que é o provedor e bota dinheiro lá. E muitas vezes alguns irmãos assim, né, e é um caso específico mesmo, realmente, chega na igreja querendo ser líder também. E aí teve lá a ordenação dos diáconos. E uma pessoa que foi ordenada diácona, um diácono, foi um irmão da nossa igreja, muito humilde. Muito humilde mesmo.
E aquele irmão, bem, com muitos recursos materiais, ele não foi ordenado, não foi nem... Mas não é por nada, sabe, gente? Aí perguntaram assim ao meu pastor. Gente, meu pastor é maravilhoso, homem de Deus, pastor Joel. Pastor, por que aquele irmão não foi ordenado? Não foi nem sondado para ser. Aí o pastor Joel disse assim, ele não transmite graça quando fala. Ele não transmite graça. Trata a esposa assim, trata os filhos assim, trata os empregados assim. Transmitir graça é graça com o empregado, é graça com a filha, com o filho, com o irmão. Você tem transmitido graça ao falar? A graça que você tem recebido de Cristo? O perdão que você tem recebido de Cristo? O amor imerecido que você tem recebido de Cristo? Amar quem não merece. Amar quem ninguém quer amar. Abraçar quem ninguém abraça. Ter paciência com quem tira a paciência. É isso que Cristo faz com a gente. Vai e faça também. Transmita a graça ao falar. Amém? Seguindo, meus queridos. Aí olha que coisa pesada vai dizer aqui, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não entristeçam. Vocês foram selados por Ele. Ouça o Espírito, faça conforme o Espírito diz. Então, finaliza dizendo para a gente abandonar a velha natureza, né? A amargura, a indignação, a ira, a blasfêmia, a maldade. E versículo 32 diz que é para a gente ser bondoso. Que é para a gente ser compassivo, ter compaixão. E para a gente perdoar. Agora é com um padrão. Qual o padrão? Lê aí para a gente, o finalzinho. Perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Como é que Cristo perdoou a gente? Vamos pensar aqui comigo, vamos tentar imaginar. Cristo nos ofendeu em alguma coisa? Sim ou não? Não. Nós ofendemos a Cristo, né? Com a nossa vida rebelde, de pecado. Tá certo. Quem procurou quem? Ele, sendo o ofendido, tomou a iniciativa de nos procurar. Nos ofereceu perdão. Ele que nos ofereceu, viu, gente? Perdão. E como foi o perdão de Cristo? Olha, eu te perdoo, mas é tu para lá e eu para cá. Não. Eu te perdoo, vamos andar junto. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Vem comigo. Fica aqui pertinho de mim. Toma o meu jugo. Vamos andar junto. Porque eu sou manso e humilde de coração. O perdão de Cristo não é um lá outro cá, não. O perdão de Cristo é o perdão daquele que foi ofendido procurar o ofensor. O perdão de Cristo é o perdão que não descarta, mas que chama para andar junto. Perdoe como Cristo perdoou. Não tem como a gente perdoar pela força do nosso muque. Só debaixo do poder do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, mais tarde a gente vai ver, enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, estamos finalizando essa mensagem. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa igreja. Me sinto muito feliz aqui. E para terminar, tem um resumo, né? O resumo de tudo. A gente tentou resumir tudo aqui desse capítulo da seguinte forma. Olha no teu boletim aí, capítulo 4, o resumo do capítulo 4. Vamos ler junto? Acho que é legal. Por meio da sua obra, Cristo chama a sua igreja para andar em unidade pelo pleno conhecimento dele e a viver em santidade conforme a nova vida que temos em Cristo. Aleluia. Cristo nos chama por meio da sua obra, só por meio da obra dele, ele nos chama, né, a andarmos juntos, mas andarmos juntos em santidade, à medida que cada um faz a sua parte. Então, uma pergunta para a gente ter aqui. A gente tem se esforçado para sermos um, semeado a paz, sendo pacificadores.
A gente tem feito cada um a nossa parte no corpo de Cristo, servindo a Deus como Ele nos chamou. A gente tem vivido essa nova vida que Cristo nos dá. São perguntas para a gente levar no coração e responder sinceramente a Deus. E, por fim, meus queridos irmãos, eu queria orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus pelo direcionamento maravilhoso desse texto e que Ele nos ajude a andarmos juntos em amor, em unidade, em santidade, pelo poder do seu Espírito, tá bom? Vou pedir para a irmã Miriam fazer essa oração, demonstrando também a minha gratidão a Deus pela vida dela nesse momento. Pode orar, minha querida.